Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane e venho aqui todos os dias estudar sobre as realidades do mundo espiritual, a vida após a morte, a reforma íntima e o que a gente pode fazer para fazer dessa experiência aqui na Terra, essa vida atual, a melhor vida possível. Estamos no momento de transição planetária. É fundamental que a gente faça a nossa reforma íntima. Aí hoje eu vou ler para vocês um texto do Emmanuel, do livro Pão Nosso, Reforma íntima na veia, faz a gente parar para refletir. Deixo bem claro que eu não venho aqui como aquela que sabe de tudo, eu venho aqui para aprender, eu preciso estudar todos os dias, é algo que me faz bem, me traz um prazer gigantesco estar bem acompanhada desses amigos espirituais, mas aqui eu sempre deixo a minha opinião pessoal, sujeita a erros e enganos, eu estou aqui para aprender, e a ideia de gravar esse vídeo, eu já fazia o estudo em voz alta, que é uma recomendação que o pessoal da fraternidade faz para a gente evangelizar os espíritos que estão perto da gente. E aqui eu gravando, eu converso, eu reflito em voz alta, como se eu estivesse batendo um papo com alguém mesmo, mas sempre sujeito a erros e enganos. Aqui a minha opinião pessoal, não estou aqui para ser a dona da verdade, a dona da última palavra. Aceito opiniões contrárias, a crítica é sempre bem-vinda, desde que ela seja construtiva. E estamos aqui para aprender, para essa jornada. Cada um tem a sua jornada aqui na Terra, mas eu acho que se a gente, cada um compartilhar aquilo que tem de melhor, cada um compartilhar aquilo que tem para oferecer, a gente pode fazer da nossa jornada mais leve aqui na Terra. Estamos num mundo de provas e expiações, então a gente passa por muitas experiências de expiação. E o objetivo dessa transição planetária é que a gente se regenere, a gente passe a ter mais bondade dentro da gente, menos orgulho, menos vaidade, que a gente seja mais humildes, mansos. Os mansos e os humildes herdarão a terra. E é difícil fazer essa reforma íntima. A gente tem muito ponto cego, a gente não vê o que nós contribuímos para que a nossa vida seja uma vida de expiação. Uma das coisas que a gente, para entrar no mundo de regeneração, é ter consciência que a gente é responsável pela nossa própria vida e que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Então, se o que a gente está colhendo não é legal, é porque em algum momento, nessa vida ou em vidas passadas, a gente plantou coisas equivocadas, coisas inadequadas. Mas não importa o que a gente fez para trás, não importa o que a gente está fazendo a partir de agora, como já dizia Chico Xavier. Sempre é tempo da mudança, e esse momento de transição planetária está chamando muitas pessoas a refletirem sobre a própria vida, sobre as suas escolhas. É um momento de despertar coletivo para as realidades espirituais, e para que a gente faça esse despertar, a gente tem que, em algum momento, abandonar velhas crenças, abandonar velhos hábitos que não condizem mais com a gente, que não fazem mais sentido a gente carregar conosco daqui para frente, crenças equivocadas, um egoísmo sem limites. A humanidade é muito egoísta ainda e a gente não tem consciência do nosso egoísmo. Mas é só parar para pensar, os espíritos falam no livro dos espíritos que sinal de elevação é interesse pessoal. Quanto mais a pessoa pensa no seu próprio interesse pessoal, menos evoluída ela é. E a gente não é capaz de abrir mão dos nossos interesses pessoais em favor do próximo. Ainda nos dói fazer isso. A gente espera sempre algo em troca. A gente é muito confortável, por mais lúcida e esclarecida que a pessoa é, eu vejo assim, de uma maneira geral, como as pessoas gostam de se vitimizar. É uma zona de conforto que a gente tem, de colocar responsabilidade pelas coisas que não dão certo na nossa vida, pelos sentimentos inadequados, pelos erros e percalços do caminho nos outros, até em Deus. E nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Enquanto a gente não tiver consciência que os outros interferem na nossa vida, e isso é dificílimo de colocar em prática, tá? Esse papel de vítima é muito confortável, porque deixa a gente na nossa zona de conforto. Enquanto a gente é a vítima, a gente não precisa mudar. A gente pode se destruir. A culpa é sempre do outro. Destruir, assim, de uma maneira com sentimentos negativos, com pensamentos ruins, intoxicando, envenenando internamente, com substâncias, fugindo da própria realidade, álcool, drogas, cigarro,
sexo, dinheiro, esses vícios físicos, mas também vícios morais, mentira, enganação, chantagem, manipulação. Enquanto o responsável é sempre os outros, a gente tem desculpas para nós, para continuar agindo desse jeito. E é difícil acabar com essas desculpas, todos nós temos coisas para melhorar, a gente está aqui para trabalhar as virtudes da alma, para que ela possa se sobrepor aos efeitos da personalidade. O nosso ego, ele é muito viciado. Então, esse estudo aqui não é com a ideia de quem sabe muito, é bater no papo. Quando eu falo em voz alta, quando eu imagino que tem alguém aí ouvindo, eu começo a refletir, tento explicar, mas eu explicando para os outros, eu explico para mim, em primeiro lugar. Eu sou a primeira que ouve. Não é fácil fazer reforma íntima, mas é necessário, extremamente necessário. A Terra está passando por um processo de transição planetária. A gente está deixando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Em diversas religiões falam isso. Na Bíblia a gente pode ler o livro Apocalipse, que fala do fim dos tempos, e para quem não vê, tudo que está escrito lá está acontecendo. Só que não é para ser catastrófico, não é para ser trágico, não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo. Os maias, o calendário deles terminou em 2012, eles conseguiam prever essa era. E tem vários outros estudos que falam para esse fim de ciclo, onde a humanidade se aperfeiçoa, se melhora. A gente está tendo consciência das nossas falhas, das nossas faltas. Quando a gente tem alguma dificuldade, algum conflito, não é uma coisa ruim, é um sinal de que a gente está tendo consciência. Por exemplo, a culpa, a gente tem que trabalhar para não sentir culpa. Mas a culpa é um sinal de que a gente adquiriu consciência que a gente está fazendo uma coisa errada, que nosso comportamento estava inadequado. Agora é reparar o erro, porque tem muita gente ainda que não tem consciência dos próprios defeitos, das próprias falhas, dos próprios erros, continua prejudicando os outros e contando historinhas para si mesmo que justifiquem prejudicar o outro. E essa ausência de consciência, por isso a pessoa não sente culpa, porque ela não tem consciência dos próprios erros. Mas é só um período para a gente superar, para que a gente se regenere, para que a gente tenha consciência, para que a gente comece a fazer escolhas corretas e acertadas para nós e para os outros. Eu vou ler aqui um texto hoje desse livro, lição 148, Os Ceifeiros. Não me vejam como a dona da verdade, tá? Por favor, eu estou aqui como aquela que quer aprender. Eu acho que somente o conhecimento transforma. Eu vou dar minha opinião, mas sempre sujeita a erros e enganos. O conhecimento transforma, se a gente quiser fazer essa regeneração interna, então, que seja bem acompanhada de amigos espirituais de luz, porque o umbral está cheio e a gente está sendo muito pressionado pelos espíritos em desequilíbrio. É muito fácil cair em desequilíbrio nesse momento atual da humanidade. A pressão está enorme, enorme. Uma das coisas que estão acontecendo nesse momento de transição planetária é o esvaziamento do umbral. Quanto mais espíritos desequilibrados tem, mais eles vão para as regiões umbralinas. A Terra toda é um umbral. Só que existem umbral pesado, umbral mais denso e umbral mais leve, mas a Terra toda é um umbral. Não existe aqui, exceto alguns espíritos missionários, não existem espíritos iluminados aqui na Terra. E a vida aqui na Terra está muito caótica. A gente está sendo muito conduzida ao desequilíbrio. E quando a gente vai para o lado de lá, em desequilíbrio, a gente acaba desequilibrando as pessoas que estão do lado de cá, encarnadas. E aí é necessário fazer essa busca por estar perto de espíritos nobres, espíritos elevados, mesmo a gente sendo imperfeito, mas eles nos amam, nos conhecem como a gente é, e eles sabem até onde que a gente dá conta, e querem que a gente saia vencedora das provas da Terra. Então é extremamente necessário que a gente mantenha o equilíbrio, mesmo que o ambiente lá fora e as circunstâncias da nossa própria vida chamem a gente ao desequilíbrio. É o tal do dar o testemunho, que confia em Deus, é se manter sereno e equilibrado, apesar de todas as dificuldades. E o caminho não é fácil.
Tá menor e fácil. As distrações são inúmeras, é muito mais fácil fugir de si mesmo. É muito mais fácil fingir que nada está acontecendo. Eu fico vendo as pessoas ao redor dormindo, aquelas que não estão despertas, como se nada tivesse acontecendo e os desafios cada vez maior. E assim, é melhor a gente dar as mãos uns para os outros, a gente oferecer de bom grado aquilo que a gente tem para oferecer com as pessoas, para que a vida delas seja mais fáceis. Para que a gente também faça um caminho mais fácil, porque quando a gente estende a mão para o outro, quando a gente para de olhar para os nossos próprios problemas, para as nossas próprias dores, para as nossas próprias dificuldades, eles se tornam menores. Então, e cada um, todo mundo tem muito a oferecer. É só procurar, é só parar de querer se preocupar com a opinião dos outros, que a gente acha que as pessoas querem receber e falar assim, não, isso eu tenho para compartilhar com as pessoas. Pode não ser o melhor, pode não ser perfeito, mas antes feito do que perfeito, vou compartilhar mesmo assim. E eu acho que se cada um compartilhar um pouquinho do que tem de bom, a gente consegue mudar um pouquinho da atmosfera do planeta. A egrégora está muito pesada. E é isso, né? Vamos um ajudando o outro. Todo mundo tem muito para oferecer. Todos nós somos espíritos com muita luz, mas presos ainda nas trevas da ignorância dos próprios erros, de ignorar as próprias sombras, de ignorar como que a gente ainda leva dor e sofrimento para as pessoas, principalmente em função do nosso egoísmo, da nossa vaidade, principalmente em função do egoísmo, do interesse pessoal. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Deus. Deus está por todos. Ele cuida da gente. Talvez a gente não receba as coisas do jeito que a gente gostaria, na hora que a gente gostaria, mas Deus está olhando cada um de nós. Então, a gente não precisa ser egoísta. Agora tem que começar a aprender a colocar em prática, né? 148, ceifeiros. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 37. A seara é gigantesca, o trabalho de regeneração aqui na Terra é imenso, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço, né? De abrir mão de si mesmo, dos seus defeitos da personalidade. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo. Existem momentos, por exemplo, a pandemia foi um grande despertar espiritual. Todo mundo ficou preso, confinado. Aquilo ali mexeu com todo mundo. Então foi um grande período de renovação. Ainda estamos vivendo a reverberação da pandemia. Acredito que até 2026 ainda vai ser muito desafio. Então esses períodos naturalmente, grandes guerras, catástrofes, pandemias, geralmente mexem com o consciente coletivo e as pessoas evoluem mais rápido. A dor é um grande impulsionador, mas aqui a gente está falando do dia a dia, não desses momentos catalisadores de grandes mudanças. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. O Evangelho é um trabalho constante no bem, no dia a dia. É um trabalho, o bem vai devagar e sempre, né? Naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba de corações desalentados e errantes que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Todo mundo, o que eu faço? As pessoas já tinham consciência dos seus erros, mas não sabiam como consertar. Tinha consciência que estava doente da alma espiritualmente, mas não sabia qual era o remédio. E não raro estava tomando o remédio errado, né? Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Se a gente seguir o Evangelho à risca, a gente vai ser muito feliz. Só que é muito difícil seguir o Evangelho. Exige da gente muita renúncia, muita confiança em Deus. E abrir mão desses vícios físicos e morais é dificílimo, dificílimo. A gente tem o hábito de julgar, de criticar, de falar mal dos outros. A gente tem o hábito de arranjar desculpa para aquilo que a gente não quer mudar. A gente
se importa muito com a opinião dos outros. Já imaginou se Jesus se preocupasse com a opinião dos outros? É claro que a gente está a anos-luz de Jesus, mas já imaginou se ele se preocupasse com o que os outros iriam pensar a respeito dele? Ele veio trazer uma revolução. Jesus era a pessoa mais revolucionária que existe, uma transformação social. Ele simplesmente quebrou todos os paradigmas, ele quebrou todas as regras. A sociedade judaica era uma sociedade muito rígida, tinham leis muito rígidas. E Jesus veio e falou: não, a lei se resume em amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O resto são leis humanas. E enfrentou todo mundo e foi crucificado por isso. Ele não se importou com a opinião alheia, ele importou em fazer o que era certo. Ele se importava, sim, com o sentimento das pessoas, mas não o que as pessoas iriam pensar a respeito dele. Nossa, eu fico pensando em Jesus. Ele traz muita lição pra gente. Eu procuro, quando eu sujeito a erros e enganos, tá? Quando eu pego, assim, esses ensinamentos bíblicos, do Evangelho, principalmente orientado aqui pelos Espíritos, eu não me pego muito a palavra dita, porque a Bíblia é um livro muito enigmático. É difícil, cada um tem sua interpretação. Então, eu não me pego muito a palavra. Tem os ensinamentos ali que a gente pode refletir por horas e horas e cada um vai chegar na sua interpretação. Mas o que mais me chama a atenção e o que mais eu procuro fazer quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo os Evangelhos, é o exemplo de Jesus. E ali não dá margem para a interpretação. Era o sim, sim, não, não. Ele era muito firme, mas ele era muito amoroso, muito gentil. Mas não dá margem para a interpretação. Ele, por exemplo, foi jantar na casa de um publicano. Aquilo ali era um escândalo para a sociedade. Ele Madalena era uma mulher da vida, segundo relatos, né, segundo a Bíblia, porque a sociedade judaica também era muito machista. Da importância de uma mulher naquela época era algo escandaloso, mas ele deu importância para Madalena. Então, assim, ele enfrentou a sociedade inteira, ele fez uma revolução social, ele despertou o melhor nas pessoas. E ele não se importava com a opinião dos outros, ele importava com o sentimento das pessoas. Um dia a gente vai chegar lá. Então, é que o Evangelho permanece no mundo por bendita mestre celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Para a gente colher, a gente tem que plantar. Para a gente plantar, a gente tem que arar a terra, tirar a erva daninha, regar, ter paciência. Não dá, a gente planta, a gente prepara a terra, planta a semente, aí no dia seguinte a gente vai lá, cavuca a terra para ver se a semente está germinando. Ela não vai germinar. A gente não tem paciência para esperar. E o tempo de Deus, né, já dizia Eclesiastes, tudo tem seu tempo. É tempo de plantar, tem tempo de colher. A gente tem que fazer a nossa parte, deixar que Deus faça dele. Mas raríssimos são aqueles que estão dispostos a se transformar internamente. A maioria das pessoas quer que os outros se transformem, para que o mundo seja perfeito para elas. A culpa do mundo está errada é sempre dos outros. E a Terra é a média de todos os habitantes. Nós contribuímos para o mundo da Amazônia. Então, autorresponsabilidade. Eu vou trazer um outro livrinho aqui que eu estou lendo, talvez traga um pouquinho mais de luz. Aqui a gente tem que sair cavucando, tem que sair fazendo uma pesquisa para tentar entender o que são essas questões que nos afligem, para que a gente possa fazer uma reforma nos nossos sentimentos e nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Na verdade, reforma íntima é isso. E desde os gregos, quando eles estudavam sobre a moral e a ética, já existia uma preocupação quanto a isso. Mas é uma arte subjetiva, a gente tem que construir no próprio pensamento. E ir atrás de quem já estudou, né? Cada um tem muito a contribuir. A gente tem que pegar a contribuição dos outros e fazer a nossa própria construção e contribuir aquilo que a gente já dá conta de fazer, para que outras pessoas possam fazer a sua própria construção também e descobrir a luz dentro de cada um. Em razão disso, em razão de não querer fazer o esforço, né,
que reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente, através dos séculos. É um mundo de prova e expiação. Os desalentados e desiludidos são o quê? São a gente vivendo as nossas expiações. A gente expiando os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas faltas, os nossos erros contra a lei divina, contra o próximo, contra nós mesmos, contra Deus. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados e sobrecarregados também, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si mesmo o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Poucos querem plantar, muitos querem consumir. Poucos querem fazer o trabalho de reforma íntima, mas muitos querem receber os benefícios da transformação daqueles que conseguiram. E olha só como é que são as coisas. Precisou de um Gandhi para poder mudar a Índia inteira. Uma Madre Teresa para poder transformar a vida de milhares de pessoas. Eles são ceifeiros. Todos aqueles que se beneficiaram das mudanças deles eram os consumidores. Aí você imagina se cada um de nós começar a ser melhor ceifeiro, começar a fazer esse trabalho de reforma íntima, para que a gente possa compartilhar com o mundo. Que transformação que a gente não pode fazer no mundo. E não precisa esperar Jesus voltar. Jesus está dentro de nós. A gente consegue mudar o mundo se a gente parar de querer só usufruir da renúncia e da abnegação e do sofrimento que os outros fazem por nós, por amor à humanidade. Eles fazem tudo o que fazem por amor à humanidade, por amor ao próximo. Só que a gente não quer amar o próximo, a gente quer receber do próximo. Então, acho que esse momento de despertar coletivo, era de Aquário, está falando muito sobre isso, para que a gente aprenda a amar mais ao próximo, para que a gente aprenda a ser ceifeiros melhores, para que vários possam usufruir dos benefícios da nossa reforma íntima. E aqui eu vou ler um texto, que eu estou lendo aqui, eu achei muito apropriado, eu queria traduzir, mas eu achei que foi muito adequado para o texto que eu abri hoje. Eu abro ao acaso, tá? Esses textos do Emmanuel, assim, eu abro ao acaso. Os estudos que eu faço nos livros, não, ele tem uma sequência. Mas eu estou lendo um outro livrinho, O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, e aqui traz, assim, de forma bem objetiva, algumas características que a gente precisa trabalhar internamente. Que a gente fala, orgulho, egoísmo, vaidade, é muito vago. A gente precisa ter consciência do que são essas coisas, para que a gente possa se transformar. Como é que a gente vai mudar o que a gente não sabe? Então, vamos ver aqui a definição e o conceito que outras pessoas já trouxeram para nós. Quem sabe a gente construa algo que faça sentido para nós. Então, aqui ele falando, né? Existem 4 armadilhas que as pessoas delegam a responsabilidade da própria vida para os outros, que as pessoas não têm resultados na própria vida, nesse processo de transformação íntima. Então, não importa a cultura, o local ou a época em que você vive, só existe uma estrada para chegar ao topo. E ela passa necessariamente por consciência, autorresponsabilidade, visão positiva de futuro e as ferramentas certas. Porém, existem 4 armadilhas que impedem essa jornada. É a nossa senda, né? A nossa senda espiritual. É o nosso caminho de iluminação. Quem entender e aplicar esse misto de conceito e método terá um mundo de conquistas e progressos sem os percalços ao longo do caminho. Todas as dores e sofrimentos que a gente atrai para a nossa vida, segundo ele, né? Estou lendo. Porque a gente pega numa dessas armadilhas em uma ou outra área da vida. Então, são 4 as armadilhas. A primeira, arrogância e prepotência. Segundo, vaidade. Terceiro, atalho. Quarto, zona de conforto. A primeira armadilha é da arrogância e prepotência. Trata-se de quando você acredita que pode fazer algo que, na verdade, não pode. Quem está preso a essa armadilha diz, eu sou bom, eu sei fazer, eu já sei disso. Para essas pessoas eu pergunto, se você sabe tanto e é assim tão bom, quais são os seus resultados? Qual é a sua colheita?
Você sabe ganhar dinheiro? Então, como está a sua conta bancária? Quantas aplicações financeiras você tem? Qual é o seu patrimônio? Você sabe gerir um negócio? Como está a sua empresa? Ela vem crescendo de modo consistente? Você é um excelente pai? Como está a autoestima do seu filho? E os resultados dele, como estão? A gente vê o fruto. A figueira seca não pode dar bons frutos, então é melhor secá-la. A gente não vê a causa das coisas, a gente vê a consequência. Existe uma lei no universo, causa, lei e efeito. A gente geralmente aqui na Terra não vê a causa. A lei é como age a transformação, a gente vê o efeito. Isso para as realidades do mundo espiritual, para as realidades do mundo material. Então, ao invés de ficar procurando culpados e focar no problema, vamos começar a fazer uma avaliação dos resultados e buscar solução. Você é um ótimo marido? Como está o seu casamento? Ele é repleto de carinho, afeto, respeito e harmonia? Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é. Você é o que faz e os resultados do que colhe. Por experiência própria, eu digo, se você não conhece a estrada, peça ajuda. E é difícil para quem é orgulhoso pedir ajuda. Busque livros, treinamentos, coaches, mentores que possam conduzi-lo pelo caminho das pedras. Cada um tem muito a oferecer aqui na Terra. A experiência alheia não pode ser descartada de forma alguma. Você não é o que gostaria de ser, nem o que diz que é. Você é o que faz e os resultados que colhe. Acredite, você não é uma ilha. O que você sabe é sempre pouco diante de tudo que ainda tem para aprender. Sócrates já falava, tudo que sei é que nada sei, que quanto mais eu sei, mais eu descubro que tem muitas coisas que eu não sei. E por mais que você acredite que é capaz de fazer sozinho, você precisa de ajuda. A segunda armadilha se chama vaidade. Há quem compre o que não precise, usando o dinheiro que não possui para mostrar às pessoas das quais não gosta. O nome disso é vaidade, quando você determina as suas ações pela imagem que quer passar para os outros e não pelo que é certo ou benéfico. Eu estou fazendo um estudo do livro Iluminação Interior, do Divaldo Franco, que fala muito sobre isso, sobre essa questão de como é que o mundo está corrompido e como a vaidade. Lá ele não fala assim, mas aqui a definição lá é a vaidade, como é que a vaidade está corrompendo a nossa sociedade. Quando você determina as suas ações pela imagem que quer passar para os outros e não pelo que é certo ou benéfico, que as pessoas vão pensar a meu respeito. Conheci pessoas que deformaram os próprios corpos com hormônios, esteroides e cirurgias plásticas motivadas pela vaidade. Já vi outras tantas que deixaram de fazer coisas que seriam boas para elas com medo do que os colegas iriam pensar. Elas estavam mais preocupadas com a opinião alheia do que com os próprios resultados. Estavam mais preocupadas com o problema do que com o resultado, com a solução. A vaidade sempre será um dos maiores empecilhos para que alguém tenha sucesso verdadeiro, pois ela funciona como uma prisão que o impede de fazer o que realmente precisa ser feito. Somos cárceres de uma sociedade livre. A gente se aprisiona à opinião dos outros. E a opinião dos outros, cada um tem sua própria opinião. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo o tempo inteiro, então, de jeito nenhum. Sempre vai haver diferenças de opiniões. E é isso que é bonito na humanidade, a gente compartilhar as nossas diferenças. Outra armadilha comum é o atalho. Muitas pessoas estão buscando formas rápidas e fáceis de ganhar dinheiro. Elas esperam que, por um passe de mágica ou golpe de sorte, de repente, se vejam com todo o sucesso que sempre sonharam. Não seja ingênuo. Ninguém chega ao topo por atalho. Para subir a montanha, você vai ter que trilhar o caminho e pagar o preço da escalada. Em renúncia. Como diz a sabedoria popular, se o atalho fosse bom, já teria se tornado o caminho. Se o atalho fosse seguro, todos andariam por ele. Só pessoas despreparadas acreditam no atalho como estilo de vida. Ingênuas, que não medem as consequências dos seus atos, impulsivas, apressadas. O sucesso deixa pistas, e se você olhar bem, essas pistas estão ao longo de um extenso caminho, e não de um atalho. As pessoas que conquistaram grandes
coisas trilharam uma jornada de trabalho árduo até chegarem ao sucesso. Porém, muitos olham para elas e enxergam apenas a reta final e dizem que o caminho delas foi rápido. Não foi. Todo mundo passa pelo seu deserto. E o seu deserto geralmente é sozinho. É entre a pessoa e Deus. Só que ninguém vê o deserto, né? A gente vê quando as pessoas já se projetam socialmente. Grande parte do trajeto das pessoas de sucesso é um feito em particular. Numa pequena empresa, num quarto, numa garagem. Muitos olham apenas para o que elas fizeram em público e esquecem que elas trilharam uma longa trajetória em privado. Podemos ver várias formas de atalho. Aquela pessoa que acha que vai ficar rico jogando na loteria, no pulo do gato, ou até roubando e mentindo. Ou mesmo aquele que deseja emagrecer com uma fórmula mágica, sem fazer exercícios e sem controlar a alimentação. Talvez alguma dessas medidas surtam efeito por um pequeno espaço de tempo, mas esse tipo de sucesso dura pouco e tem consequências perversas. Voltamos ao mundo de expiação. A gente vai ter que expiar as nossas falhas. Pessoas que buscam atalho têm os dias contados. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Por último, existe uma quarta armadilha, a zona de conforto. Eu costumo dizer que zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencida. Complicado, né? A gente mente para nós mesmos o tempo inteiro. Já dizia a música, mentir. A pior mentira é aquela que a gente mente para nós mesmos. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Renato Russo era um gênio, era uma pessoa extremamente à frente do seu tempo, uma sensibilidade gigantesca. E a gente mente para nós o tempo inteiro. Tudo que a gente projeta a culpa e a responsabilidade nos outros pelos resultados da nossa vida que não são da maneira como a gente gostaria, é uma mentira que a gente está contando para nós. Paralisante e com prazo de validade vencido. E com prazo de validade. Explico. Uma pessoa precisa contar diversas desculpas a si mesmo para não fazer o que deve ser feito e continuar tendo um comportamento prejudicial. Ela pode, por exemplo, dizer que não vai ler um livro ou brincar com o filho depois do trabalho porque está cansada demais para isso. Ela está contando desculpas para não ter que fazer o que precisa ser feito. O que a consciência dela sabe que ela precisa ser feito, que é o certo a ser feito. Talvez ela diga que não tem nada demais em não fazer atividade física e comer muito açúcar e carboidrato. Ou, quem sabe, ela cria diversas justificativas para gastar mais dinheiro do que poderia. São justamente essas desculpas que vão arruinar a sua carreira, a relação com o filho, a saúde, a vida financeira e todas as outras áreas. E aqui está falando de sucesso, só que sucesso, cada um tem a sua visão de sucesso, né? Mas eu achei uma aqui que ele trouxe linda. Eu acho que a gente tem que repensar o que é sucesso para nós. O que falam que é sucesso hoje em dia? É ser admirado pelas pessoas. Ter dinheiro, ter sucesso, ter fama, ter juventude, ter beleza. Ter poder e ascendência sobre os outros. Sempre os outros. Sempre o sucesso está relacionado a uma imagem que a gente projeta para os outros e como os outros vão nos enxergar. É pura vaidade. Essa definição de sucesso é pura vaidade. Olha que linda essa definição de sucesso aqui. Eu vou pegar um quadro aqui em casa com isso. Mensagem subliminar para os meus filhos. Para mim também, né? Eu sou a primeira que leio. Uma redefinição de sucesso. Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes. Não é de qualquer um. A gente não vai conseguir agradar todo mundo. E o afeto das crianças. Elas são extremamente sensíveis e são muito francas e honestas. Merecer a consideração de críticos honestos, que todo mundo critica, todo mundo tem uma opinião a respeito, mas que a gente não se apegue a críticos bajuladores ou o oposto, aqueles críticos muito severos que não nos vê com bons olhos, mas sim críticos honestos que olham os nossos resultados, não façam juízo de valor da pessoa que está atrás dos resultados, ou interesse pessoal. E suportar a traição de falsos amigos. Vamos passar por decepções aqui na Terra. Nem todos são amigos de verdade.
Mas para a gente descobrir quem é amigo e quem não é, a gente não pode se fechar para o mundo. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas. Aos pouquinhos, a gente vai aumentando a nossa intimidade, a nossa liberdade aos poucos, mas para a gente saber quem é amigo de verdade, a gente vai ter que dar liberdade e espaço para as pessoas se aproximarem da gente e fazerem parte da nossa vida. E algumas pessoas não vão merecer a nossa amizade. E tá tudo certo, faz parte. Não é porque a pessoa é ruim, é porque não tem afinidade. São conflitos de valores. Apreciar a beleza, o bom, o belo, como isso transforma. O ser humano se acostuma com tudo muito rápido. Então, se ele está acostumado a ver o feio, o sujo, o odor desagradável, ele vai começar a achar que aquilo ali é normal. Ele vai começar a achar que ter uma vida insalubre é normal. Agora, em contrapartida, se ele começa a apreciar o belo, a arte, o agradável, o cheiroso, o óleo essencial, eu adoro, o perfume das flores. Então, a pessoa vai começar a achar que merece aquilo e vai começar a preservar e querer cultivar mais do mesmo. E vai começar a buscar mais daquilo e querer proteger aquilo, porque faz bem estar perto disso. A gente só consegue amar aquilo que a gente conhece e a gente só protege aquilo que a gente ama. Então, para a gente amar o bom e o belo, para a gente proteger o bom e o belo, primeiro a gente precisa conhecer. E a Terra, o planeta Terra, é um planeta lindo, maravilhoso, que oferece, a natureza oferece o bom e o belo para a gente naturalmente. A natureza é uma grande obra de arte. Deus é o melhor artista que existe. E a gente só vai querer proteger se a gente aprender a apreciar. Mas se a gente se acostumar com selvas de pedra, com ambientes quentes, com um ambiente degradado, a gente não vai saber o que a gente está perdendo. Então a gente precisa começar a apreciar o bom, o belo. Encontrar o melhor nos outros. Quem procura acha. Se a gente procurar defeito, a gente vai achar defeito. Mas se a gente procurar coisa boa, a gente também vai procurar coisa boa. Todo mundo tem defeito e qualidade. E a gente sempre vai achar aquilo que a gente está procurando. E quando a gente está enxergando algo no outro, a gente não está falando do outro, a gente está falando de nós. Se eu vejo coisa ruim no outro, está falando algo mal resolvido em mim. Mas se eu vejo algo bom no outro, está falando algo que eu já superei. Então, encontrar o melhor nos outros, deixar o mundo um pouco melhor, porque eu existo. Seja por uma saudável criança, um canteiro de um jardim, ou uma redimida condição social, ajudar alguém. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil, porque você viveu. E que isso traz propósito para a vida, saber que a gente faz a diferença na vida de outras pessoas. Não precisa mudar o mundo inteiro, mas pelo menos uma pessoa teve a vida um pouquinho melhor, porque a gente existe. Isso é ter sucesso. Ralph Waldo Emerson. Então eu vou ler aqui tudo sem comentários. Eu fiquei simplesmente encantada com essa redefinição de sucesso. Eu gosto muito dessa linha do sucesso ser algo que a gente busca internamente, de como a gente se sente a respeito das experiências e não o que os outros vão pensar a nosso respeito. Uma redefinição de sucesso. Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza, encontrar o melhor nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor. Seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter sucesso. Ralph Waldo Emerson. Então é isso, espero que vocês gostem. É um estudo, é um bate-papo, a quem possa interessar. Esses momentos realmente são muito agradáveis, eu estou em companhia de bons espíritos, faz a gente refletir muitas coisas internas, faz a gente querer mudar, melhorar. E eu espero que desperte isso em vocês também. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.